preparação para o batismo espiritual. A graça espiritual é uma unção pelo Espírito. E nossa parte para recebermos essa unção é nos prepararmos para ela. Muitas pessoas se perguntam por que as bênçãos do Espírito não vêm a elas, ou pelo menos, por que essas bênçãos não vêm em maior medida, mas assim não percebem que elas mesmas estão colocando as barreiras que as impedem. Provavelmente, há uma coisa com a qual todos os místicos concordam em sua apresentação das revelações da verdade que lhes chegou. A natureza de Deus é o amor. Esse é um entendimento convergente. Receber Deus é receber amor. Mas o que oferecemos como instrumento para receber amor? A resposta é que, na medida em que vivemos como seres humanos, nos envolvemos em julgamento, crítica, condenação e falta de perdão. Como seres humanos, vivemos de acordo com a velha lei hebraica do olho por olho e dente por dente. E somos totalmente incapazes de perdoar 70 vezes 7. Em uma consciência dessa natureza, é virtualmente impossível receber a unção do Espírito. Devemos nos preparar para a unção por meio de uma mudança interna que é chamada de renovação da mente nas Escrituras. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando o Mestre ensinou coisas como amar nosso próximo como a nós mesmos, como orar pelo inimigo, perdoar aqueles que nos perseguem, não resistir ao mal, ele não estava realmente apresentando uma mensagem espiritual. Ele estava preparando a consciência humana para receber a unção do Espírito. Porque até que nos elevemos a esse estado de consciência, a essa renovação de nosso entendimento, não é possível receber o Espírito Santo. A consciência pura está livre de julgamento. Um exemplo da necessidade de liberdade de julgamento sobre o que é puro e o que é não puro pode ser encontrado na experiência de Pedro, que, imerso em seu grande amor pelo judaísmo, não conseguia comer carne de porco ou não conseguia ensinar a verdade da mensagem cristã aos gentios. O amor que Pedro tinha pela religião judaica compeliu a sentir que esta grande sabedoria deveria ser mantida apenas para os hebreus, e também o obrigou a observar os costumes hebraicos. Tudo isso em nome de Deus, tudo em nome do Cristo. Ele então teve um sonho em que toda espécie de animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu, Atos capítulo 10, versículo 12, foram baixados em um lençol 3 vezes, e lhe disseram para comê-los. Sua resposta foi que ele não podia fazer isso. Nunca come nada que seja comum ou impuro. Atos capítulo 10, versículo 14. Quando ele negou pela 3ª vez a comer o que lhe foi oferecido, foi-lhe dito para não chamar de imundo nada que Deus tivesse criado. Por meio dessa experiência simbólica, ele viu o erro de toda a sua filosofia e percebeu que não apenas se recusava a comer certa carne, mas se recusava a transmitir a verdade aos gentios, porque em sua mente, qualquer pessoa que não fosse hebraica estava imunda. Em outras palavras, além do limite. Ele viu então
que Deus havia criado o homem, todos os homens, à sua imagem e semelhança, não apenas os hebreus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e, portanto, todos os homens deviam participar desta sabedoria divina, deste alimento espiritual. Tendo recebido uma purificação da consciência por meio dessa experiência, quando solicitado a ir a Cornélio, o gentil, para falar a ele seus parentes, Pedro atendeu ao chamado, e desta vez, quando ele falou a verdade a eles, o Espírito Santo desceu e muitos o receberam. Atos capítulo 10, versículo 44. Por quê? Porque o Espírito Santo só podia fluir por meio de uma consciência preparada e purificada, que não atribuía mais impurezas a alguns e piedade a outros. Uma casa dividida não é uma transparência pura. O Espírito não pode fluir através de um indivíduo que é uma casa dividida contra si mesma, que vê o bem e o mal. Não faz diferença se aplicamos o bem ou o mal à comida que comemos ou se aplicamos esse critério a raças, religiões ou nacionalidades. Enquanto estabelecermos uma barreira em nossa própria consciência ou permitirmos que a crença universal faça isso por nós, seremos uma casa dividida pelo bem e pelo mal, e não seremos uma consciência preparada e purificada, através da qual o Espírito possa fluir. Não é apenas necessário que o líder espiritual ou professor seja purificado em consciência, mas à medida em que o paciente ou o aluno passe por um processo de purificação, nesse grau ele responde e recebe o Espírito Santo. Na Bíblia, lemos sobre multidões sendo curadas quando o Mestre falava, mas as Escrituras não dizem que todos na multidão foram curados. Dos poucos que estiveram ao lado do Mestre, quando chegou o momento da perseguição, sabemos quão poucos foram os que receberam o Espírito Santo durante seu ministério. Nós, que embarcamos em um estilo de vida espiritual, não devemos acreditar que adquirir a verdade é por si só suficiente para nos trazer harmonia, os deleites espirituais e a unção que esperamos. Saber muitas declarações da verdade ou ser capaz de citar as Escrituras não constitui necessariamente purificação. Na mensagem do caminho infinito, a verdade foi apresentada em seus termos mais simples. Isso pode nos servir de guia, mas não será a purificação, nem nos garantirá a realização. Não existe uma mensagem que faça isso. É nossa aceitação da mensagem e nossa prática que traz a preparação de nossa consciência que nos leva à realização do objetivo. Estados e estágios de consciência. Na parábola do semeador, o Mestre Jesus aponta os 3 estados de consciência. Um é o estado estéril, em que não adianta plantar sementes. Poderíamos despejar a verdade nesse estado de consciência de agora até o dia do juízo final, e isso não teria mais efeito do que plantar sementes de vegetais ou flores em solo infértil. Depois, ao solo rochoso, na qual as sementes criam raízes por algum tempo, mas o solo não é profundo e puro o suficiente para as plantas florescerem. Eles dão um pequeno fruto, mas depois morrem. Finalmente, existe o solo fértil. Traduzido em termos de estado de consciência, o solo fértil é nossa própria consciência
quando ela foi purificada de sua esterilidade e de sua situação de solo rochoso. Nossa consciência individual é o solo. É nessa consciência que estamos derramando a verdade, seja lendo, ouvindo ou estudando. Mas qual é o estado dessa consciência? Até que ponto é pedregosa? Em que grau ela é fértil? Começamos com o reconhecimento de que no início somos estéreis, estéreis da verdade, e, como seres humanos, certamente somos estéreis de amor. O único tipo de amor que conhecemos é o amor pessoal e egoísta, um tipo nacionalista de amor, amor materno e amor infantil. Mas, à medida que nossa consciência se purifica, começamos a nos perguntar: por que estou fazendo tanto por meu próprio filho e ignorando as necessidades das crianças do outro lado da rua? Por que estou fazendo tanto pelo meu vermelho, branco e azul e ignorando o verde, branco e amarelo? É apenas quando nos tornamos altruístas que a consciência dá a evidência de uma medida maior de preparação espiritual. Na mensagem do Caminho Infinito, há uma abordagem simples, que tem por objetivo a transmutação e purificação de nosso estado de consciência. Se formos humildes o suficiente para reconhecer que, como seres humanos, precisamos trabalhar e praticar esses princípios, isso será benéfico para nós. Trabalhar com o princípio de um poder enriquece a consciência. Existem 3 princípios essenciais para esta purificação de consciência. É o princípio de um poder. Um ser humano é constituído pela crença em 2 poderes, fé em 2 poderes e o medo de 2 poderes. Se não vivêssemos com medo de 2 poderes, quem se importaria com quem está a bomba? Quem se importaria se é a temperatura da gripe ou da poliomielite? O princípio de um poder é o ensino do Mestre Jesus. É por isso que ele podia dizer ao homem com a mão atrofiada: estende a tua mão. Mateus capítulo 12, versículo 13. É por isso que ele foi capaz de curar o cego, porque só há um poder. Não há poder derrubando ninguém. Abra seus olhos. Não há poder que os mantenha fechados. Um poder foi a maior importância de sua mensagem. Mas não se trata de usar um poder. Mesmo no túmulo de Lázaro, ele não orou a Deus, mas antes disse: Pai, obrigado porque me ouviste. E eu bem sei que sempre me ouves. Mas por causa da multidão que está ao redor, é que assim disse, para que creiam que tu me enviaste. Não temos que orar. Sobre o que há para orar? Só existe uma vida. Tudo o que é necessário é o reconhecimento de que esta é a vida de Deus. E a vida de Deus é imortal e eterna. Não pode morrer. Então, Lázaro, sai para fora. Ele não tinha que orar para isso. Existe apenas uma vida, que é o Espírito, que é imortal, que é eterna. A habilidade de cura é o grau de nosso reconhecimento dessa verdade. Não temos que orar para curar os doentes mentais. Temos que saber a verdade de que existe apenas uma mente. Deus é a mente do homem. Não há nada para orar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade?
A verdade de que Deus é o único poder, de que Deus é a única mente do homem. Permanecendo nesse único poder, independente de quão estéril nossa consciência possa ser no início, descobriremos que trabalhar consistentemente com este princípio, refutando toda a aparência de poder que não seja o único, gradualmente purificará e enriquecerá nossa consciência e mudará o aspecto externo da nossa vida. A impessoalização do bem e do mal torna a consciência uma transparência para a unção do Espírito. Um segundo princípio é o princípio da despersonalização. Quando podemos despersonificar o bem e o mal, não temos mais cristãos e judeus, ou protestantes e católicos. Não temos mais uma dúzia de religiões hindus diferentes, 2 ou 3 religiões chinesas e meia dúzia de religiões japonesas. Uma vez que aprendemos a despersonalizar, temos Deus como a vida, Deus como a mente e a alma do homem individual. Este é um dos princípios mais importantes para o enriquecimento de nossa consciência. É incrível o que acontece quando começamos a perceber que Deus realmente constitui nosso próprio ser, que somos um em nossa filiação espiritual. E isso não significa que escondemos nossas cabeças no chão e acreditamos que todos no mundo estão manifestando sua identidade espiritual. Não. Se todos estivessem, não precisaríamos de ensinamentos religiosos de qualquer natureza. Tenho certeza de que no céu não existem ensinamentos religiosos. Não há necessidade nenhuma. Assim como não há necessidade entre os estudantes do caminho infinito de uma religião ou igreja. Eles têm a verdade dentro de suas consciências. O ensino é apenas com o propósito de despertá-los para a verdade. Não há verdade mais importante do que a da impessoalização, porque sem essa etapa de impessoalização do mal, não há esperança de trazer harmonia à experiência individual. Não podemos ser instrumentos de cura enquanto personalizamos o mal de alguma forma, ou considerarmos os indivíduos pessoalmente responsáveis por seus males e por suas falhas. Em nossa própria consciência, deve ficar claro que a natureza do mal é absolutamente impessoal. Tem sua origem apenas na crença universal em 2 poderes. No momento em que, dessa forma, somos capazes de separá-lo de uma pessoa, nossa própria consciência é purificada como a de Pedro foi, quando ele não podia mais ver mal nos gentios ou nos animais. Sua consciência era, então, uma transparência para a unção espiritual. Por outro lado, é igualmente importante despersonalizar o bem. Muitos dos problemas do mundo vêm da personalização do bem, desde personalizar o bem somente em Jesus, até personalizar o bem em nossa bandeira, nosso país, nossa igreja, nossa religião, nosso lar ou em nossa família. Muitos dos males do mundo estão ligados à crença de que temos o monopólio do bem. Generalizações sobre nações de pessoas estão sempre incorretas. Uma vez que aprendemos a impersonalizar, percebemos que o único bem que existe é Deus. E onde quer que ele encontre uma saída, aí está ele em expressão.
E onde não encontra uma saída, aí ele não está. Logo aprendemos, mas especialmente se viajarmos, que não existem raças ou povos maus na Terra. Pode haver indivíduos maus, mas no minuto em que pensamos que não há pessoas que se permitem ser instrumentos do mal ou da mente carnal em sua terra ou na minha, estamos em um estado de desilusão. O mal está em qualquer lugar e em todos os lugares em que Deus não é reconhecido como a fonte do bem. O bem está em toda parte. Portanto, no que diz respeito às pessoas, encontramos pessoas boas em todas as nações e também encontramos um percentual de pessoas más, provavelmente o mesmo percentual em todas as nações. Não tem nada a ver com a nacionalidade, com a raça ou religião de alguém. Tem a ver com o grau de consciência purificada ou não de um indivíduo. Quando aos 16 anos e meio comecei a viajar pelo mundo, não demorei muito para descobrir que os ingleses eram bons, tão bons quanto nós, e também os franceses, os alemães e os suíços. Também não demorei muito a descobrir que havia gente desonesta entre todos eles, e que havia empresários em quem não podia se confiar. Nenhum país, entretanto, tinha o monopólio deles. Foi assim que, quando jovem, vi que, humanamente, não existem pessoas boas como uma raça ou pessoas más como uma raça. Elas são o que são como indivíduos, de acordo com seu estado de consciência. Só mais tarde, quando a experiência espiritual começou, entendi por que isso é inevitavelmente verdade. Deus é a verdadeira vida de cada indivíduo. Deus é a mente, o espírito e a alma de todos nós. Portanto, o fundamento de cada um de nós é o mesmo. Além disso, porque a mente carnal é uma, a mente carnal em cada um de nós também é a mesma. Cada nação tem seus fanáticos, toda nação tem o cruel, toda nação tem o miserável, cada nação tem seu tirano. Deve ser assim inevitavelmente, porque a mente carnal, a crença no bem e no mal, é o que constitui essas qualidades. E, portanto, onde quer que a mente carnal esteja, encontraremos aqueles que parecem maus. Não pense que a mente carnal é algo separado e à parte das igrejas, governos e pessoas, porque a mente carnal é uma só. E onde quer que haja uma receptividade à mente carnal, ela encontra expressão. Até agora, o mundo ainda não teve oportunidade de se libertar dessa mente carnal. Acreditava-se que tínhamos que sair e reformar cada indivíduo na Terra de forma separada e individualmente, que tínhamos que fazer proselitismo e trabalhar com indivíduos e trazê-los todos para o nosso modo de vida. Essa crença tornaria a situação mundial desesperadora, porque, quando pudéssemos chegar aos 4 bilhões de pessoas na Terra e reformar todas elas, a próxima geração estaria aqui e teríamos que começar nosso trabalho todo novamente. Essa foi a única esperança mantida até agora. Mas agora, sabemos que não será necessário reformar 4 bilhões de pessoas. Não será necessário tornar 4 bilhões de pessoas espirituais, ou mesmo fazê-las querer ou ter a necessidade de serem espirituais. Agora,
Os 10 homens justos da cidade que a salvarão são os poucos que serão capazes de despersonalizar a mente carnal e reduzi-la a nada. Impessoalizamos o mal e assim entendemos que o mal não é cristão, não é judeu ou muçulmano. Impessoalizamos o mal para sabermos que o mal não é nosso vizinho ou outra pessoa. Reconhecemos que estamos lidando apenas com a mente carnal. E a mente carnal pode aparecer como branca ou negra, judia ou gentia. Depois de despersonalizá-lo, separá-lo de uma pessoa e reconhecê-lo como a mente carnal, podemos então dar o terceiro passo de reduzi-lo a nada. Percebendo que Deus não criou a mente carnal, ela não tem entidade ou identidade, nenhuma substância, nenhuma lei, nenhuma causa, nenhum efeito. Retirando as pedras. Quando trabalhamos com esses 3 princípios, princípio de um poder, da despersonalização do bem e do mal e da redução da mente carnal ao nada, estamos enriquecendo a consciência. Estamos retirando as pedras do solo pedregoso, estamos nos livrando das rochas que são as barreiras para a realização espiritual. Estamos alimentando nossa consciência com um alimento espiritual e enriquecendo o solo estéril. É tudo uma questão de conhecermos a verdade, de amarmos o nosso próximo, orarmos por aqueles que nos perseguem, perdoarmos 70 vezes 7 e não resistirmos ao mal. Não é que exista algum tipo de super ser ou força que vai descer até nós e nos transformar. Mesmo aqueles que tiveram a experiência da graça passaram anos entendendo seu significado e só depois trazendo os frutos. Paulo levou 9 anos após sua experiência da luz antes de estar pronto para sair. E mesmo depois de os discípulos terem passado 3 anos com o Mestre Jesus, o Mestre os desencorajou de saírem correndo e os instruiu a permanecerem na cidade até que fossem capacitados do alto. Depois de recebermos a luz, leva muito tempo para converter isso em uma consciência fértil e prática. Mesmo depois de conhecermos essa verdade de um poder, de despersonalizar o bem e o mal e de reduzir a mente carnal a nada, não pensemos nem por um momento que seremos imediatamente capazes de sair e viver isso. Ainda temos resquícios daquela velha consciência humana que julga, critica, condena e divide. Depois que essa verdade nos é dada, ela tem que ser trabalhada, tem que ser utilizada, tem que ser colocada em prática. Por meio desse processo, alimentamos nossa consciência com a verdade. Assim, enriquecemos o solo, removemos as pedras e preparamos a nós mesmos para uma unção espiritual. É por isso que, no sistema de ensino dos gurus, o discípulo ou aluno fica com o professor por vários anos. Por que alguns anos? Porque o guru não dá ao discípulo a verdade de uma vez? Não adiantaria. Uma consciência da verdade deve ser construída. A consciência espiritual deve ser desenvolvida. Se uma pessoa tiver uma experiência religiosa ao experimentar a luz e não souber o que fazer com ela depois, ela será como muitas das descritas pelo Dr. Buck em o livro Consciência Cósmica. Centenas que tiveram experiências espirituais profundas relataram que viveram vidas miseráveis depois,
porque elas não podiam trazer aquela experiência novamente. Elas não sabiam o que fazer ou como fazer. Se elas apenas soubessem como manter sua experiência guardada dentro de si mesmas, e então receber instruções de dentro e aplicá-las, a experiência seria apenas o começo de sua grande conversão espiritual. Então, assim é conosco. É muito provável que acreditemos, depois de ler alguns livros da verdade, que realmente sabemos alguma coisa. E a próxima coisa é esperar que milagres aconteçam. Milagres acontecem, mas eles vêm de uma consciência espiritual alcançada, e não de um conhecimento da verdade. Milagres acontecem todos os dias da semana, mas os milagres acontecem por causa da consciência purificada, da consciência preparada. Eles não acontecem por causa de um livro que lemos. Eles não acontecem porque conhecemos a Bíblia, nem por causa de um ensino ou de um professor que temos. Acontecem por causa do que acontece dentro de nós, seja com o ensino ou com o professor. Purificação, um requisito para a unção espiritual. Temos a oportunidade de realizar uma purificação de nossa consciência que seja a preparação para a unção espiritual. Primeiro, devemos reconhecer que uma unção espiritual pode vir apenas para a consciência que está preparada para ela. Esta preparação consiste no grau de visão espiritual que alcançamos. A prática disso é na medida em que vivemos com um poder, na medida em que impersonalizamos o bem e o mal e os reduzimos a nada. Neste grau, estamos purificando nossa consciência, assim como Pedro foi purificado naquela experiência do sonho. Cada passo de nossa jornada neste caminho é de purificação. Às vezes, precisamos receber duras pancadas antes de aceitarmos a purificação. E há uma razão natural para isso, pela qual ninguém deve ser condenado, mas sim compreendido. Por ser tão confortável ter um corpo saudável e uma renda suficiente, talvez a natureza do universo espiritual não desperte então nenhum interesse, muito menos preocupação. Por que nos preocupar agora com o que é tão difícil de alcançar? É natural alegrar-se com o bem material e gostar de viver no meio dele. É por isso que muitas vezes os pilares são arrancados e é tirado de nós tudo o que nos apoiou no passado, tudo em que nós confiamos. Muitas são as vezes em que um discípulo reclama: "Você tirou o meu Deus de mim." Na consciência, esse é um passo adiante, porque não há experiência mais saudável no mundo do que perder a fé em seu Deus. Na verdade, até que alguém perca a fé em seu Deus, como alguém pode encontrar o Deus verdadeiro? Enquanto uma pessoa tem fé em um Deus, do qual não há frutos, ela não encontrou o Deus verdadeiro. Ela está nutrindo um falso conceito de Deus e quer se apegar a ele, assim como Pedro queria se apegar ao seu Deus hebraico. E isso também era verdade para os outros discípulos. Foi preciso Paulo, que não era um discípulo imediato de Jesus, para despertá-los desse estado de consciência particular, libertando-se dos conceitos de Deus. Quem sabe que evento particular em nossa experiência nos despertará para o fato de que não temos adorado a Deus, mas sim alimentado um falso conceito de Deus.
esperando que Ele faça certas coisas por nós de uma certa maneira, mas Ele não faz. Não encontramos Deus. Temos alimentado um conceito de Deus. E até que esse conceito seja tirado de nós, até que percamos nossa fé nesse Deus, assim como Jesus fez seus seguidores perderem a fé em todas as coisas nas quais eles confiavam, não encontraremos Deus. O povo hebreu dos dias do Mestre Jesus estavam adorando e atribuindo poder às formas, aos rituais, os sacrifícios, todas as coisas que deveriam levá-los ao céu. Mas, finalmente, Jesus teve de dizer a eles que sua fé tinha que ser maior do que a dos escribas e fariseus. Sua pureza, sua religião tinha que ser maior do que isso. Não havia ninguém maior do que os escribas e fariseus. Eles viviam de acordo com todas as leis, nunca violando um decreto da religião. E ainda assim, a justiça dos discípulos tinha que ser maior do que isso. O que é maior? Em primeiro lugar, eles tiveram que desaprender tudo o que os escribas e fariseus sabiam. Eles tinham que aprender que obedecer às leis e passar por rituais, cerimônias, ritos e credos não tinha nenhuma relação com o Deus verdadeiro. Ir ao templo sagrado uma vez por ano não purifica ou redime uma pessoa. Deus não está em um trono nas nuvens. O reino de Deus está dentro de nós. Deus não tem prazer no sacrifício. Deus não condena um ladrão a ser crucificado na cruz ou enviado para a prisão para sempre. Os criminosos não devem ser punidos, mas perdoados. Isso não significa que eles serão liberados para cometer mais crimes. A reforma e a instrução devem se tornar o objetivo ao lidar com criminosos. Algum dia, prisões serão instaladas para atingir esse objetivo. Hoje, existem algumas prisões para infratores morais, que não são realmente prisões. Não há grades nem paredes. São hospitais para os quais os condenados são encaminhados, não para a punição, mas para tratamento. A punição não muda a natureza de um ladrão, nem cura o ladrão. Um dia, os ladrões serão condenados à prisão com o propósito de regeneração, educação, treinamento espiritual e cultural, a fim de mudar sua consciência de solo estéril e rochoso para solo fértil para o plantio da verdade espiritual. Em certa medida, nossa consciência humana é essa mente carnal. Quer sejamos ou não condenados por um crime, não significa que não sejamos culpados por um ou mais deles. Significa que não fomos apanhados, ou que o grau não é exatamente o mesmo, mas a mente carnal é a mente carnal, esteja em você ou em mim, ou no criminoso. Funciona da mesma maneira. Preparação para a unção por meio da prática dos princípios. A preparação para a unção do Espírito ocorre dentro de nós. Temos a capacidade de apressar esse dia dentro de nós. Não tomarmos o céu à força, mas por fazermos de cada dia uma oportunidade de lembrar conscientemente que devemos viver na percepção e realização de um poder, de impersonalizar o bem e o mal que vemos, que lemos ou ouvimos no rádio ou na televisão como a mente carnal, e reduzir tudo isso a nada. Ao fazermos isso, podemos ter certeza de que estamos enriquecendo o solo de nossa consciência. Estamos removendo aquelas pedras que são barreiras, nos preparando
para a unção espiritual. A unção espiritual, eventualmente, vem como veio a Paulo, mas aquele influxo do Espírito foi apenas um passo que o preparou para a unção final, que não veio até que ele estivesse pronto para ser enviado em sua missão. Pedro também deve ter tido muitas unções espirituais, mas sua verdadeira unção veio apenas com aquele sonho em que ele viu que tudo o que Deus fez é bom. Então, há apenas um poder. E ele também viu que o bem e o mal devem ser impessoais. É assim que o primeiro toque do Espírito pode ser nossa primeira unção. Não é a nossa última, e nem haverá uma última, a menos que aproveitemos a primeira e trabalhemos com ela, permitindo que sua lição se fixe dentro de nós e depois aplicando-a em nossa experiência diária. Impessoalização, o fio da navalha. Parece muito difícil, às vezes, andar no fio da navalha. Não é fácil saber quando impessoalizar sem forçar a barra, quero dizer, quando podemos despersonalizar o mal no ladrão, mas ainda sem deixá-lo livre para fazer tudo de novo. Quando podemos contemplar a natureza impessoal do mal e ainda termos nossos pés firmes no chão o suficiente para sermos capazes de corrigir a nós mesmos e aos outros, especialmente os outros que nos são confiados ao ensino espiritual, até que eles também tenham percebido a natureza impessoal do bem e do mal. Às vezes, é dito que somos inconscientes quando falamos sobre a natureza impessoal do mal e depois corrigimos alguém. Deve ser entendido que, nesta obra, corrigimos apenas aqueles que vieram a nós para a instrução espiritual, e que a correção não é negar a natureza impessoal do mal, mas ajudar o aluno a chegar à compreensão e demonstração disso, sem que ele fique satisfeito apenas com palavras, mas insistindo em sua demonstração. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi. Não há pessoa que permaneça no caminho espiritual, apesar de muitas contrariedades, que não o alcance em última instância, porque não foi ela que se conduziu a ele. Ela foi empurrada para isso, apesar de si mesma. Ela será mantida nisso até que chegue o dia da unção. Há muitos, é claro, que vêm para um ensino espiritual e realmente não foram escolhidos. Eles vêm pelos pães e peixes. Eles vêm porque ouviram que esta é a maneira pela qual podem ser curados, enriquecidos ou receberem alguma outra coisa. Quando eles descobrem que isso nem sempre é verdade, que as curas nem sempre acontecem com pressa, que as riquezas nem sempre vêm rapidamente, que a felicidade pessoal nem sempre vem da forma que eles esperam, eles vão embora. Mas eles não estavam procurando isto, apenas os frutos disto. Há muitos que não recebem suas bênçãos no início de sua experiência e, no entanto, persistem e persistem. Eles são derrubados e se levantam novamente. Eles são empurrados para o lado e se erguem novamente. Há uma razão para essa persistência em face das grandes adversidades. A semente foi plantada, o eu os chamou, e de uma forma ou de outra vai trazê-los para casa. Às vezes,
para trazer uma pessoa para casa, severas provações e tentações vêm a ela continuamente. Chega ao ungido um chamado para ajudar na solução dos problemas do mundo. Quando estamos no caminho espiritual e recebemos uma medida de luz, mesmo que estejamos livres de grandes problemas pessoais e das grandes provações e tribulações da humanidade, entramos em confronto com as tentações deste mundo. O Mestre disse que ele poderia retomar sua vida ou abandoná-la. Ele não teria que ficar lá para ser crucificado. Ele passou por essa experiência pelo bem do mundo, pela mensagem e pela missão que lhe foi dada. Para seu próprio bem, ele poderia ter atravessado a multidão e se afastado. Ele poderia ter se mudado para uma cabana, vivendo à beira-mar. Mas o impulso interior não lhe permitiria isso. E, portanto, ele teve que vencer o mundo, para que o resto de nós pudéssemos nos beneficiar de sua experiência. Portanto, é quando chegar a hora de recebermos nossa libertação deste mundo e não sermos mais tocados por grandes problemas que descobriremos, então que temos nossa tarefa mais difícil, porque temos o mundo inteiro, toda a mente carnal, apresentando-se a nós por reconhecimento. Não podemos tomar a medida de verdade que recebemos e tirarmos-nos do mundo dizendo: agora, mundo, carregue a si mesmo se quiser. Cada um de nós deste caminho está enfrentando uma guerra nuclear e todos os outros problemas mundiais. Podemos pensar por um momento que esses problemas não são seus e meus? Eles são problemas mais nossos do que dos chefes de governo, que são apenas homens finitos, sem nenhuma sabedoria além de sua capacidade humana de resolver qualquer um desses problemas. Nenhum desses homens tem real capacidade de resolvê-los. Nenhum deles, nos últimos 50 anos, teve a resposta para qualquer um destes problemas. Esses problemas do mundo são seus e meus, porque são problemas espirituais, ou seja, são problemas que devem ser resolvidos espiritualmente. Se não nos comprometermos a ver o que está sendo apresentado a nós como problemas na forma de comunismo, apartheid, Indochina ou Berlim, é apenas a mente carnal em diferentes formas. Quem poderá enfrentá-la? Quem, exceto aqueles que sabem como despersonalizar e reduzir a nada? Alguém mais tem a resposta? Claro que não, porque ninguém resolveu esses problemas urgentes da vida humana. O único avanço real dos últimos 2000 anos foi na área da automação. Nós nos desenvolvemos mecanicamente e as próprias máquinas inventadas estão ajudando a destruir o mundo. Não é apenas a bomba atômica. O automóvel e o avião estão causando tantas mortes quanto qualquer outra coisa. Aqueles que estão personalizando o mal e que acreditam que ele é uma força e um poder, nunca irão erradicá-lo. Eles não têm a resposta porque a resposta está no Espírito, na verdade. E isso significa que a resposta está no reconhecimento de um poder, da despersonalização e redução da ilusão a nada. A princípio, não podemos ver que nossa função ou missão na vida não é apenas sermos saudáveis, ricos e sábios, e adquirirmos uma forma de vida agradável e confortável. Essa não é nossa missão da vida. Nossa missão
é sermos espiritualmente ungidos para então levar essa unção ao mundo, à mente carnal, dissolvendo a mente carnal para que o universo espiritual possa ser revelado aqui e agora. A maneira de fazer isso nos foi dada. Um poder despersonalize o bem e o mal, reduza a nada a mente carnal. Cada vez que trazemos esses princípios, até mesmo para a cura de uma dor de cabeça, um resfriado, gripe ou indigestão, nesse mesmo grau nós diminuímos a ilusão do mundo. Cada vez que vamos mais longe e podemos testemunhar a dissolução de um câncer, poliomielite ou qualquer uma das doenças chamadas incuráveis, diminuímos ainda mais a atividade da mente carnal. Cada vez que podemos trazer um pouco de paz para uma instância governamental, uma empresa comercial, um sistema educacional, cada vez que podemos trazer um pingo de graça espiritual para eles, diminuímos a atividade da mente carnal em todo o mundo. Nunca acreditemos que, quando um indivíduo é curado espiritualmente, é apenas o indivíduo que é curado. A mente carnal foi diminuída, mas da cristandade foi revelada na terra. Curar não é remover a doença do ser humano, é revelar sua cristandade. E isso só pode acontecer por meio da destruição da mente carnal. A destruição da mente carnal vem apenas através da compreensão de um poder, da impersonalização e redução a nada. A prática desses princípios traz a purificação, que é a preparação para a unção.